Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Nosso circuito de lives está de volta. Estivemos aqui na terça-feira passada falando de poesia com Cleonice Lemos, Vanessa Souza e Jânio Ribeiro. E hoje eu estou aqui com esses jovens, ainda falta uma que vai entrar daqui a pouquinho. E você que está nos assistindo aí, daqui a pouquinho eu apresento os jovens que estão aqui com a gente. E, enquanto isso, você que está nos assistindo, manda o seu boa noite aí, escreve boa noite aí no seu comentário, que a gente vai falar o seu nome aqui agora. Olha aí, Zilma Dutra está dando boa noite, Flaviana, boa noite, Camila Pereira Gomes, que é minha aluna e é prima de Enio, está dando boa noite, Maria Clara, Clara Nascimento, que é minha filha, também está dando boa noite. Ou seja, e aproveita e compartilha aí no seu Facebook, pega o link, compartilha também no seu WhatsApp, convida todo mundo para vir assistir a nossa live. A nossa live hoje tem um espírito todo jovial, porque hoje é dia dos estudantes. Nossa amiga Adelina Rodrigues, que sempre está aqui com a gente no circuito de lives, está aqui com a gente assistindo. Ciro Antenas, que é o meu amigo Giracílio, que ninguém conhece ele por esse nome, só eu, que é o pai do Enio, também está aqui acompanhando a gente. Boa noite. Quem mais? Jaqueline Vieira. Boa noite, professor. Boa noite, estudante. Jaqueline também foi minha aluna lá no Tancredo Neves. Olha que coisa boa. Tanto de gente aqui já chegando para acompanhar esse nosso momento. A Adelina está falando. Boa noite a todos. Então, nosso circuito de lives hoje, eu estou recebendo alguns ex-alunos meus. A Isabel não está conseguindo acessar lá o link para entrar, mas daqui a pouco eu espero que vai dar tudo certo, ela vai entrar. E nós temos aqui a Samara Barbosa Sena e o Enio Felipe, que eu esqueci o sobrenome dele, mas acho que tem Miranda, tem Souza, alguma coisa assim, né? Miranda e Souza. Aí, acertei. Muito bem. Então, o nosso circuito de lives hoje é uma homenagem a esse pessoal que, apesar de tudo nesse nosso país, está aí ainda estudando, buscando conhecimento, buscando informação, buscando sabedoria, buscando a ciência para que o nosso país se desenvolva, apesar da pandemia, né? Que todo mundo, tem um monte de gente querendo rever os amigos, voltar para a escola, sentar lá naquelas cadeirinhas maravilhosas e confortáveis das nossas escolas, ouvir, assim, 5 horas seguidas os nossos professores falando, dando as suas aulas, escrevendo no quadro, passando atividades de 10, 20, 30 questões, todo mundo com saudade disso, né? Ou seja, mas se não tiver com saudade dessa parte, mas com certeza está com saudade de rever professores, colegas do ambiente escolar, e é claro, do conhecimento. Nós estamos com uma dificuldade muito grande por conta dessa pandemia de retomar. Tem até alguns governantes aí meio amalucados querendo colocar 30, 40 alunos numa mesma sala, enquanto os números da pandemia continuam a aumentar. Quando, na verdade, nós sabemos que agora, em primeiro lugar, a vida, depois, haja vida. E Zilma Dutra está falando, Enio Felipe, saudades. Zilma, minha colega professora da área de História também. Foi professora. Ou seja, foi sua professora, não é, Enio? Então, sejam bem-vindos, Enio e Samara. Eu espero que a Isabel consiga entrar. Depois você vai mandando mensagem para ela, viu? Estou aqui falando Samara. Com ela. Beleza. Aqui, Isabel está entrando, mas o sinal não está legal aqui ainda. Mas daqui a pouquinho ela fala com a gente. Então, Samara, fala um pouquinho da sua vida para nós, Samara. Eu... Não precisa levantar o microfone, não, que a gente está ouvindo legal. Vai lá. Tá bom. Eu vim para Taiobeiras nessa quarentena, mas antes eu estava estudando em Vitória da Conquista. E, por enquanto, estamos aí, né? Fazendo nada. Tá complicado, mas... eu estudei só em escola pública a minha vida toda. E porque eu ensino muito boas escolas, ótimo professor. E foi isso, quis tentar um técnico e foi. Deu. Você tá lá na Bahia, né? Quer dizer, agora não, você tá com Taiobeiras, né? Tava lá na Bahia, iniciando uma vida nova, ensino médio técnico integrado, não é isso?
Muito bem, Samara, mas tem que ler livro agora, viu? Nesse período aí que você não está estudando lá, mas tem que pegar os livros aí e ler. Tipo assim, os livros tipo assim, os livros do ex-professor, né? Pegar, ler e eu já li essas informações. Mas para pegar também Machado de Assis, e vários outros aí, Camões, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Raduan Nassar, e por aí vai, né? Enio, seja bem-vindo, Enio. Conta mais um pouquinho da sua vida para nós, Enio. Boa noite, eu sou daqui de Taiobeiras mesmo, nasci aqui, né? Estudei minha vida toda em escola pública, comecei estudando no Fundamental no Chaves Ribeiro, depois fiz no Tancredo, fui seu aluno, tive o prazer de ser seu aluno. Saí de Taiobeiras, fui fazer ensino técnico em Salinas, concomitante ao médio. Depois comecei um curso superior de engenharia mecatrônica, desisti e hoje estou fazendo outro curso, que é ciência da computação. E é isso, estamos aí na luta de estudante de cada dia. Você sabe que eu morro de medo quando eu escuto falar essa engenharia mecatrônica aí, que eu não tenho a menor ideia do que é isso, mas daqui a pouco você fala isso para nós, o que é. Para mim, eu imagino que é aquelas coisas assim de ficção científica, né? Aquelas coisas assim que fazem os robôs funcionar. Acho que é isso, né? Depois você fala, daqui a pouco para a gente, né? Oi, ele me lembra aqui um detalhe. Você foi meu aluno no 9º ano, que foi o último ano seu no Tancredo. Você lembra que ano foi? Porque a gente se lembra dos alunos, mas a gente não consegue lembrar exatamente o ano, a turma, todo mundo que fazia parte da turma. Lembra, sei. Não, vocês ainda lembram, Samara, que no ano passado, né? Mas... Foi 2012, Levon, que eu lembro que eu entrei no IF em 2013. Ah, tá. Então foi 2012. Beleza. Ei, Samara, eu ainda me lembro de vocês, porque foi no ano passado e esse ano praticamente não teve aula. Então, eu não me lembro dos meus alunos desse ano, assim, das turmas novas, porque nós só tivemos 2 semanas, acho que nem 2 semanas de aula, porque veio a greve, depois a gente voltou da greve 2 dias, e em seguida a pandemia fez a gente parar de trabalhar. Então, tem aluno meu, das turmas novas, que eu estou recebendo os trabalhos deles, corrigindo, mas eu não consigo me lembrar, porque foi pouco tempo demais. Antes da Isabel falar, tem o meu amigo Adilson Silveira, o Tuca, lá de Rio Pardo, falando assim: boa noite, professor Levon, meu amigo. Boa noite, convidados. Aqui no Alto Rio Pardo, estou ligando na live de vocês. Muito bem, Tuca, seja bem-vindo. O nosso amigo Jânio Pereira Ribeiro, poeta que esteve aqui na live de semana passada. Boa noite, guerreiros que buscam aprender. E eu já tinha falado aqui, ó, viva os estudantes, viva Castro Alves, nosso grande poeta jovem, baiano, né? O Vinícius Ramos, que é primo do Enio, está aqui também. Boa noite a todos. Cleonice Silva Lemos, né, nossa professora de português, de língua portuguesa e escritora também, está mandando um beijo para Samara e Isabel e para todos pelo Dia do Estudante, né, professora de vocês no ano passado, né? Beijo, tia. Muito bem. O Edson Antônio da Rocha, o Tim, lá da comunidade Olhos d'Água, boa noite a todos. Jaque Vieira, que é a Jaqueline, está falando da minha turma, você lembra, né, Levon? Acho que sim. Vocês foram meus alunos, assim, o último ano de vocês como meus alunos, acho que foi em 2007, se eu não me engano. Acho que foi, porque meu primeiro livro, em 2006, tem uns textos que eles escreveram, que estão lá. Inclusive o texto da Jaqueline, tá no meu primeiro livro, que é Palavras da Caminhada. O professor José Alves Neres está falando: boa noite, professor Levon, boa noite, estudantes. Cleide Xavier Miranda, boa noite, que é a tia Keu do sindicato. O Wesley Rezende, que eu acho que é o Wesley, que foi meu aluno também. Boa noite, feliz dia do estudante. Foi colega meu. Foi colega seu, né? E Carla Gonçalves de Almeida, professora lá do Tancredo, minha colega professora. Boa noite, parabéns aos estudantes. Emanuele Souza, boa noite a todos. Saudades de quando eu era sua aluna, Levon Nascimento. Olha que legal, que bom. Izuíno Neres, boa noite. Milton Santiago, meu amigo, poeta de Salinas, parabéns, professor Levon, educação é o caminho da transformação. Isabel, seja bem-vinda, Isabel. Fala para nós aí um pouco mais sobre a sua vida, Isabel. Bom,
Meu nome é Isabel, eu tenho 15 anos, eu nasci aqui no Itaiobeiras, eu estudo atualmente no Osvaldo, e é isso. Quer dizer, você estuda em casa agora, né? Porque tá difícil, né? Mas é do Oswaldo. Realmente. Exato. Nosso amigo Joel Souza, taiobeirense, que mora lá no estado de São Paulo. Boa noite. Eu não posso falar essa outra parte aqui ainda, porque a lei não me permite. Abraço de Piracicaba. Hansley Santos, boa noite, Levon e convidados. Feliz Dia dos Estudantes. E Hansley foi meu aluno, né? Um ano antes da sua turma, não é, Enio? Eu acho que ele saiu um ano antes de você, se eu não me engano, ou 2. Joelisa, professora, parabéns aos estudantes. Vicente Ferreira Nascimento, lá de Salinas. Boa noite a todos, parabéns, estudantes, pelo seu dia. Eu vou fazer com estudantes igual a palavra presidenta, nós vamos colocar estudantas também, no bom sentido. Viu? Vamos mudar aqui a expressão. Beleza. E aí, Isabel? Ah, você já falou, né? Então vamos lá, vamos começar de Isabel. Onde você já falou que estuda no Oswaldo, né? Mas me fala aí, como é que está o ensino médio? Porque mesmo que vocês não tenham aula presencial, Isabel, como é que está o ensino? Vocês estão com o PET, né? PET 1, 2 e 3. Fala aí como é que está a realidade. No começo eu achei bem complicado. E agora tá igual no começo, porque eu ainda tô achando complicado. Mas eu acho que os professores, eles estão se esforçando bastante. E, tipo, depende do aluno também, né? Tá sendo muito difícil, porque tem algumas coisas que a gente realmente não tá aprendendo com as teleaulas, né, que passam na televisão e no YouTube. Então, a gente tem que penar para procurar a resposta, para fazer as coisas e entregar no prazo. Vocês estão entregando por meio de WhatsApp, é isso? As fotografias dos conteúdos? Isabel. Algumas são em aplicativo, outras em e-mail, algumas no WhatsApp. Vai variando o professor. Entendi. Aí cada professor, então, tem uma dinâmica específica, né? Até eu estou nessa mesma lida e Sim. Eu falo para vocês que não está fácil, está bem complicada essa situação nossa aí de ter que dar conta de ensinar pelo WhatsApp. Às vezes a gente usa o Google Meet, né, para as videoaulas para os alunos. Eu usei muito no início, mas depois a videoaula específica ficou complicada porque poucos alunos entravam no horário. Acho que até pela dificuldade da internet, né? Mas aí a gente está indicando vídeos específicos, indicando livros, páginas de livros, além do próprio PET e além das aulas lá na Rede Minas, né? Mas que fácil não está, porque tem muita gente, muito aluno que não tem acesso, né, às tecnologias de informação. Até tem o celular, mas não tem o crédito suficiente, né, para poder baixar vídeo, assistir vídeo, né? Muito complicado, está muito difícil. E, Enio, aí agora, Enio, fala aí para a gente onde você está estudando, o que você está estudando realmente. Você já falou que estava estudando, mas agora explica um pouco mais para a gente. Antes eu tinha entrado no curso superior, né, de engenharia mecatrônica na UFCJ, Federal de São João del Rei. Mas no final do terceiro período eu desisti e vi que não era para mim aquilo e tal, peguei e mudei de curso e hoje eu faço ciência da computação no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Ah, sim. E é isso. Mas o que é a tal da mecatrônica aí pra gente? Tá. A mecatrônica tenta transformar o que é energia mecânica em algo de valor. Como, por exemplo, quando a água movimenta a turbina, porque é a força da água. A água passa e movimenta a turbina. Aquilo gera energia. Aquele de gerar energia é transformação de energia, que é uma energia mecânica em energia elétrica. Aquilo é um instrumento mecatrônico.
O instrumento mecatrônico é, por exemplo, qualquer o que todo mundo fala, né? Que tipo a engenharia mecatrônica é fazer robô, que é basicamente você pegar a energia elétrica, que é o contrário, e transformar em energia mecânica, que é um exemplo, um braço robótico, que é comandos elétricos que você faz o braço girar e fazer para você algum movimento mecânico. Então é essa transformação. Então, Enio, aí a questão do robô parece uma coisa meio distante, mas na prática, o que a gente poderia colocar essa energia? Por exemplo, ligar um liquidificador na tomada e ligar o aparelho, é isso? Sim. Você está pegando a energia elétrica e transformando ela numa coisa física, quer dizer, a energia elétrica também é física, né? Mas numa coisa mais palpável, né? Que é uma máquina se mexendo, né? Ferro se mexendo, por exemplo, né? Metal, Isso. Aliás, não é isso? Muito bem. E aí, vocês... É um bom exemplo. Sim. Beleza. Podemos colocar o ventilador, né? E várias outras máquinas aí, né? Muito bem. E você, Samara, diz aí pra gente como é que tá, onde que você está estudando, o que você está fazendo exatamente, qual é o curso técnico? Eu estou estudando no Instituto Federal da Bahia, campus da Conquista. Eu faço técnica em informática e estou no primeiro semestre, né? Mas a gente não está tendo aula online. O campus ainda está vendo como aplicar isso, porque fazendo muita pesquisa de acessibilidade, porque nem todo mundo tem condição, né, de acessar um computador, um celular, uma internet boa para conseguir estudar ainda no ensino médio. A gente sabe que está complicado, né? Não temos muito assim. Mas estamos vendo como é que faz. Talvez comece esse mês ou mês que vem, mas por enquanto não está tendo online, não. Mas como é que foi chegar lá numa outra cidade, num outro estado, ainda que perto daqui, razoavelmente perto, mas ir estudar num outro estado, de certa forma, uma outra cultura também, e chegar lá, você ficou 1 mês e pouco lá, não é isso? De aulas? Como é que foi? Um mês. Na verdade, as minhas aulas começaram em março, somente porque, se eu não me engano, as aulas dele foram um pouco prolongadas por causa de, não sei se teve greve, alguma coisa do tipo. Então, começaram em março, eu tive 8 dias de aula, 2 semanas só. E eu acho que foi bom, é sempre bom ter esse contato com o diferente, com o novo. Foi muito interessante, principalmente eu que sou do interior, para a cidade grande, aprender um pouco, né, viver, porque, né, eu gostei bastante. E Vitória da Conquista é uma cidade bem interessante, né, porque é uma realidade assim que se encontra ali, você está no meio termo do sertão, tanto baiano quanto o nosso aqui, e ao mesmo tempo já próximo também ali da área mais para a zona da mata, litorânea da Bahia, né, que é bem interessante. E tem a Rio Bahia passando lá, que liga o Brasil inteiro, né, o Nordeste e o Sudeste passam por ali, né, uma boa realidade, né, coisa interessante. Muito bem. Pessoal, vocês sabem que ser estudante no Brasil não é fácil, apesar de nós já termos avançado muito. Se nós pegarmos no início do século passado, só os filhos homens das elites oligárquicas dos donos de terra é que tinham acesso à escola. Negros não podiam ter acesso à escola, indígenas não podiam ter acesso à escola, mulheres, no máximo aos cursos, mulheres brancas das famílias ricas, no máximo aos cursos de prendas domésticas, né, voltadas para o casamento, e por aí vai. Ou seja, o Brasil nunca foi um país que tenha, a não ser num período bem recente agora, que tenha investido no processo de ensino-aprendizagem, né? Tanto que os jesuítas, os padres jesuítas no século XVIII, que eram os únicos que tinham escolas no Brasil, foram expulsos do país pelo Marquês de Pombal. Em seguida, enquanto no Peru e no México, que eram colônias da Espanha, as primeiras universidades foram fundadas lá por volta de 1530, ou seja, ainda no século XVI, no iniciozinho da colonização. As primeiras, nem universidade era, faculdades isoladas do Brasil só vieram a serem instaladas quando a família real portuguesa chegou aqui, em 1808, que foi a Faculdade de Direito e Medicina de Salvador, a Faculdade de Direito e Medicina do Rio de Janeiro e a Faculdade de Direito de São Paulo. Ou seja, o Brasil, nós podemos dizer que
completando 200 anos de ensino superior em 520 de história. Então, durante a maior parte do tempo, nem ensino superior nós não tínhamos aqui, e havia um desestímulo. E a gente continua vendo que está tendo umas políticas aí do MEC que estão desestimulando algumas coisas que foram conquistadas, né? Ou seja, o Brasil avançou muito em ensino superior com ProUni, com SISU, com o Enem, não para punição, mas sim para você ter o acesso à universidade, né? Porque o Enem foi criado no governo Fernando Henrique, mas era só para medir, avaliar e punir a escola. Depois ele passou a ser o exame para o acesso à educação. Aí eu pergunto para vocês, com essa história toda, e vocês são estudantes, ainda com a pandemia, o que é ser estudante hoje, Enio, no Brasil? Vixe, pesado, hein, Levon? Assim, Levon, eu falo e conversando com meus amigos, a gente fala que ser estudante de ensino superior, ser estudante geral no país é ser um lutador, né? Porque, assim, principalmente quando a gente está falando de instituição pública, porque a gente sabe que a gente tem uma classe dominante no poder que nem você bem mesmo já citou, tipo assim, há tempos e desde o começo das histórias, não quer que a gente aprenda, isso é fato, sabe? Que o conhecimento basicamente ele é centralizado. E a gente como estudante, a gente quer furar essa bolha, sabe? E tentar transformar a perspectiva social mesmo. Sim, sim, muito bom. Você viu aí, Enio, que a Adelina trabalhava no Tancredo lá na cantina e ela disse que fez muito lanche para você. Já a Samara e a Isabel, não, porque ela já tinha se aposentado, já tinha saído. Eu acho que a Adelina trabalhava de manhã, as meninas ainda já estavam no Tancredo, mas à tarde. Acho que por isso que não se conheceram. E nossa professora Nádia, sua tia, não é, Enio? Está aqui com a gente também, e professora das meninas, né? De Isabel e Samara. Olha que bom, tem um bocado de gente aqui da área de educação com a gente hoje aqui, que bom. Samara, o que é ser estudante para você no Brasil de hoje? Eu acho que, sem dúvida, é uma dificuldade, principalmente porque, né, sabemos que o ensino público é bem deficiente, que precisa melhorar muita coisa e que não é todo mundo que tem a condição, sabe, de conseguir mesmo estudar curso superior ou até mesmo em escolas melhores, para assim dizer, porque o que temos oferecido não é muito legal. E como o Enio disse, também é muito centralizado, muito limitado o que a gente tem de conhecimento e até mesmo muito julgado muitas coisas que não querem que a gente tenha acesso, que não saibamos e que ficamos Sim. vetados, entendeu? Eu acho que, sem dúvida, deve ser mais influenciado, tipo, investido, e é uma dificuldade por conta de todas as coisas que a escola pública enfrenta, a falta de infraestrutura, e, sem dúvida, a desvalorização dos professores, principalmente nesse atual governo que foi muito marginalizado durante as eleições, e eu acho que tudo isso é um empecilho que pega legal. Ou ilegal, né? Pega legal. Pega legal. Isabel, o que é ser estudante para você? E aí eu queria que você colocasse também a condição feminina, né? A mulher hoje ela estuda e está estudando mais que os homens, né? Mas ainda assim continua sendo vítima de violência, mais que os homens, né? Essa violência de gênero, do feminicídio, dos baixos salários, da jornada dupla e até tripla. Fala para nós aí, por favor. Para mim ou para Isabel? Se eu fosse dar um exemplo de como o estudante é classificado, eu diria que o estudante é como um ciclista, sabe? Vai ter muita gente que vai falar que não vai conseguir, vai tentar furar seu pneu, vai ter pedra, vai ter rampa para a gente subir, mas Sim. A gente vai ter que lutar, né, bastante, vai ter que começar a valorizar a escola pública também, pedir mais para as pessoas cuidarem, exigir mais do governo, né, porque, igual a Samara falou, a gente lá no Oswaldo teve 7 dias de aula, porque teve greve, aí depois voltou, teve 2 dias e já foi o início da pandemia. Sim, sim.
É interessante. questão Nós falamos. Pode falar. É que meu áudio está chegando depois aí, né? Não, acho que o meu também. Igual você falou na questão da mulher, eu fiz uma pesquisa e eu vi que a maioria das pessoas a ingressarem em universidade são mulheres. Só que na hora de se empregar no mercado de trabalho, a preferência sempre é no homem. Então, a gente que é mulher tem que tentar estudar mais e saber mais coisa ainda para ver se a gente recebe um pouco mais de parabenização e de valorização mesmo. É verdade. Então, assim, as mulheres têm elas têm que se esforçar mais, né? Porque é uma sociedade extremamente injusta e que cobra muito mais das mulheres. Antes de eu passar para o pode falar, posso Samara. comentar também Pode sobre falar. o assunto? Eu acho que também esse negócio de mulher na educação brasileira não é uma coisa nova, porque, por exemplo, a minha avó, ela não foi alfabetizada porque o pai dela mesmo não permitiu. Ou seja, não é só o estímulo do governo, é a sociedade que por muito tempo achou que o lugar de mulher era só em casa, que a obrigação dela era ser mãe. É claro, a mulher pode fazer o que ela quiser, ela pode querer ficar em casa, pode querer ser mãe tranquilamente. Só que isso é uma coisa de muito tempo e que a gente carrega até hoje algumas raízes disso, sabe? E que, como a Isabel mesmo disse, na questão da vaga de emprego, a mulher pode ser muito mais qualificada, mas a preferência vai para o homem. Porque, querendo ou não, esse machismo está enraizado de que a mulher não foi feita para aquilo e de que ela não pode ter aquilo. Principalmente em algumas certas áreas, como, por exemplo, exatas, talvez. Eu acho que, é claro, há um certo desinteresse, mas não só pelo desestímulo, mas talvez... pelo desestímulo, no caso. Porque eu acredito que a mulher é capacitada, mas como... sempre é dito que aquela ali área dela, que é só para aquilo, ela acaba não se sentindo capacitada, porque tudo influencia. E não só o governo tem que dar o apoio, mas a sociedade também tem que mudar o pensamento, para que a gente possa ter mais oportunidades e mais mulheres conseguindo espaço. Interessante isso que você falou, Samara, me fez lembrar, só um minutinho, me fez lembrar uma questão aqui. Isso é uma coisa que me incomoda muito enquanto professor de história, mas também enquanto militante pela área da emancipação humana. Uma coisa que sempre me incomodou na história de Itaiobiras é que nosso município tem vai fazer 67 anos que ele existe, então que ele tem Câmara de Vereadores e Prefeitura. E nós tivemos uma prefeita, né? Numa eleição bem atípica, tivemos uma prefeita, mas nunca tivemos uma vice-prefeita, e pior ainda, o nosso legislativo, que é a Câmara de Vereadores, só teve até hoje 3 mulheres eleitas. Isso é muito pouco, né? Então, é uma sociedade a nossa aqui, extremamente machista com relação aos postos reais de comando para as mulheres. Isso precisa mudar. E nós temos mulheres extremamente qualificadas. Pode falar, Enio, você ia começar. Só complementando a fala da Samara com os dados, que ela falou da área de exatas, né? Eu estou no segundo curso de exatas. No primeiro eu entrei de 50 pessoas ingressantes, 4 eram mulheres, e no segundo, de 40 pessoas ingressantes, se eu não me engano, 5 ou 4 eram mulheres. E o que isso quer dizer? Que, tipo assim, é um reflexo da sociedade de tudo. Do quadro de onde a mulher deveria, entre aspas, pertencer, né? Isso aí é um som. Sim. E um dado sobre o curso de Ciência da Computação, a primeira pessoa a formar do curso foi uma mulher. A primeira e a segunda. Então, assim, é isso, né, velho? Tipo... Ou seja, não é uma questão de incompetência feminina. Isso precisa ser bem dito com todas as letras. Mas é porque a nossa sociedade, ela não estimula a mulher para essas áreas. Ou seja, já parece que uma destinação que não é vocacional, não é da vocação implícita da mulher. É algo que a sociedade diz, não, você é para essa área aqui de humanas, de cuidado, etc., é algo assim que precisa ser vencido e que só se vence com o tempo, né? Mas aí eu gostaria de ler aqui uma pergunta para você, Enio, que o Vinícius está mandando.
Gostaria de perguntar ao Enio se na instituição que ele estuda existem movimentos sociais formados por acadêmicos e voltados para a politização dos jovens. Então, tipo assim, é porque eu gosto de dizer que todo e qualquer movimento social é parte de politização. Eu acho que quando se discute, você já está politizando. Independente de se eu estou falando de áreas afins ou não, a discussão, a conversa entre pessoas, isso gera uma politização. Isso é o ato de ser político, sabe? De ser cidadão, inclusive. E a gente tem movimentos, a gente tem o diretório acadêmico, a gente tem o centro, os centros acadêmicos, tem o Grêmio do ensino médio, que são instituições que estão fazendo a politização dentro da nossa instituição. E, claro, também a gente tem o DA da instituição toda, do IFMG, né, que eu falo CA, DA e Grêmio do Campus Montes Claros, mas também do IFMG. Então, assim, os estudantes estão unidos, eles estão se politizando, a gente está aí, a gente está se movimentando, e é isso. Inclusive, está tendo eleição. Está tendo eleição para reitor e diretores, né? Geral. Exatamente. Muito bem. Olha, eu vou colocar aqui essa mensagem, vai tapar os meninos aí que estão na parte de baixo do vídeo, mas é rapidinho aqui. Parabéns, do Carlos Daniel Gonçalves, que é nosso aluno, né? Acho que é o Carlos Daniel, aluno lá do Tancredo, se não me engano. Parabéns pelo empenho e dedicação, realmente não é fácil ter acesso ao ensino superior, principalmente pela questão econômica, o estudante de classe mais baixa. Principalmente pelo fato de nem sempre ser apenas estudar, mas também tem o trabalho, que muitas vezes é indispensável para a sobrevivência do estudante. E outro ponto importante é a falta de acesso a importantes ferramentas, como o acesso à internet. Muito bem, Carlos Daniel. Essa é uma realidade brasileira, né? Nosso contexto, ele não ajuda, né? A pessoa da classe econômica dos trabalhadores, né? Eu não gosto de usar a expressão classe baixa, mas os filhos de trabalhadores no Brasil têm pouquíssimo estímulo para prosseguirem nos estudos. Muitas vezes a gente, professor, reclama que o aluno está desinteressado, está isso, está aquilo outro, mas há todo um contexto em volta daquele aluno, da vida daquele aluno, que o desestimula, que faz com que ele não consiga enxergar muito futuro naquilo que ele está fazendo. Altaís Danon, que é irmã, freira, religiosa, diz aqui: muito bem, parabéns, estudantes. Deus vos abençoe sempre mais entendimento em busca de novos caminhos de solidariedade e justiça. Abraços fraternos. Cid Maura Silva, Isabel, eu perdi aqui Isabel, seu exemplo de comparar o aluno com o ciclista foi maravilhoso, é bem isso mesmo. Lídio Itablu disse aqui, e muitas mulheres que estão no poder reproduzem o patriarcado. É uma realidade também. Há ainda muitas mulheres no poder que reproduzem o patriarcado, né? Essa estrutura machista da sociedade. Viva os estudantes, não é fácil ser, principalmente nesse tempo de governos anti-educação pública. Verdade. Adriana e Darnilson Oliveira. Parabéns, estudantes. Foi aluna do Lecampo, que pela UFMG, o Lecampo é que trabalha aquela educação do campo, pessoal. É um curso de graduação especificamente voltado para a educação do campo, né, que é uma área que há uma militância forte nesse momento, né? Isso é muito interessante. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa luta em busca de melhorias. Parabéns, professor Levon. Felipe Cortes mandando boa noite aqui para a gente. Sidney Batista Azevedo, professor e sociólogo, foi meu colega da faculdade, não é diferente das outras cidades do norte de Minas. A maioria, ele está falando a realidade de Itaiobeiras que eu citei, a maioria do eleitorado é feminina, mas, infelizmente, sem representação. Vinícius aplaudindo aqui, e o Adilson Silveira, Tuca, dizendo: Levon, seus convidados são de alto nível, parabéns a todos vocês. Aí, parabéns pelo meu convidado e minhas convidadas aqui. Felipe continua dizendo aqui:
Como vocês avaliam Taiobeiras e região em questão de oportunidades? Vou jogar daqui a pouquinho essa pergunta para vocês. Para vocês, de qual forma a sociedade e os gestores públicos olham para a juventude, né? Então, como é que vocês avaliam Taiobeiras e a região em termos de oportunidades para os jovens, para a gente da idade de vocês, assim que vocês saírem, por exemplo, dos cursos, mas também oportunidades educacionais, né? E o Felipe ainda acrescenta, o que vocês gostariam que mudasse para a juventude da nossa região? Aí daqui a pouco eu trago os outros comentários aqui. Aí, Samara, fala para a gente aí, em termos de oportunidades que o Felipe pega. Depende, oportunidades para educação ou para o mercado de trabalho. Eu acho que, né, para educação que é mais fácil. Eu acho que você pode colocar os dois, se você quiser, tranquilo. Eu acho que em tamanho de região ainda está pouco, porque, por exemplo, ensino de qualidade, querendo ou não, muitas escolas estaduais de, por exemplo, ensino médio, não podem oferecer pela lotação, pela ter mesmo falta de interesse dos alunos, mas por uma coisa estrutural. Eu acho que a gente tem o IF do campus de Salinas aqui, que é muito bom, só que ainda assim pode abranger pouca gente. A gente tem muitos jovens, eu acho que devia espalhar o conceito das federais mesmo, devia ser aplicado. Então, querendo ou não, em cidade pequena, ou até mesmo no Brasil todo, as escolas públicas não conseguem muito formar. Tipo, você tem que querer muito, porque é complicado mesmo. E em questão, eu acho que para o ensino superior, a gente está tendo aqui em Taiobeiras agora, né, está construindo uma nova aqui, e a gente tem também Montes Claros, que é um polo aqui importante, que muita gente vai para lá, só que falta condição mesmo e precisa do estímulo. Então, eu acho que por aqui a educação está indo bem, mas não tão bem, em comparação ao resto do país, tá ficando legal por causa que a gente, como cidade pequena, também consegue ter um controle maior das coisas, mas ainda assim não tem um nível tão alto quanto deveria ter. Sim, sim. Acrescentando isso que você está falando, a escola técnica está prontinha, está construída, mas está há 1 ano aí parada com um governo de estado que só sabe dizer que tem que economizar, mas que não economiza, por exemplo, em propaganda, né? Propaganda de governo, mas a área de educação fica aí, no Deus dará, isso é bem complicado. Isabel, responde aí para a gente essa questão que o Felipe colocou, das oportunidades e do que você acha que a nossa cidade precisa mudar. Eu concordo com Samara, porque é falta de oportunidade também e falta de interesse. Os jovens também, a gente podia se unir mais para pedir mais coisa para o governo, ou até mesmo para a prefeitura daqui, sabe, valorização, porque, igual, termina de fazer o ensino médio, aí já desiste, fala, eu não tenho condições para morar fora, eu não vou dar conta, aí pega e para e continua, segue qualquer profissão que talvez não seja do seu agrado, segue por seguir mesmo. Então, a gente tem que começar a fazer campanhas, tentar se ajudar e conversar, né, com o governo, igual você fala, tenta economizar na educação, mas a educação, né, é a base de tudo. Então, se a gente acabar com essa coisa de economia e começar a pensar mais em, vamos dizer, investir na educação, a gente vai ter um futuro bem melhor. Então, eu acho que Taiobeiras também é um pouco ainda deficiente. A região em si é um pouco deficiente na questão de educação. Sim. Enio, qual a sua opinião aí para o Felipe nessa área específica, das oportunidades? Eu não vou falar sobre a área estadual, não, porque eu acho que, assim, a Samara falou bastante. Eu vou separar em 2 pontos, vou falar do IF, porque a gente tem, de 2010 até ano retrasado, mais ou menos, a gente vê um crescimento exponencial do IFMG, sabe? A gente tem o Campus Salinas como referência, que é do lado de Taiobeiras, mas hoje a gente 11 campos no norte de Minas Gerais. Hoje o IFMG é a instituição de ensino superior e técnico
que mais está presente no norte de Minas. E aí a gente tem que citar que tem programas como o Pronatec, que abrangem cidades que não têm o polo, né, além de outros programas. Se a gente for comparar com outras áreas da própria Minas Gerais mesmo, a gente vê que o norte de Minas, ela é muito, assim, a gente tem muita perca, porque eu consigo citar 4 grandes universidades no sul de Minas, sem, assim, o FOP, o FMG, o FSJ e o FV. São grandes universidades referências e que, assim, tá centralizado lá. E aqui a gente tem 4 instituições, né? A Unimontes, a gente tem um polo do FMG em Montes Claros, a gente tem o IFNMG e a gente tem o FVJM. Tirando a UFMG, por causa do tamanho dela, as outras instituições estão assim, ó, elas sobrevivem e principalmente a UFJM e a Unimontes, assim, tá sobrevivendo porque as pessoas que estão lá têm prazer em dar aula, têm prazer em ensinar e têm prazer em fazer pesquisa, porque é difícil, é muito difícil fazer parte da educação de ensino superior. Verdade. E o segundo, Levão, tipo assim, eu acho que isso faz parte da gente também, como incentivo no ensino superior. Eu acho que faltava ao jovem taubarense um pouco de representatividade na questão de que, quando a gente falava, tipo assim, fulano é doutor, mas é filho de quem? A gente tem essa visão coronelista de que só pode vencer na vida, só pode formar, só pode ser alguém quem já está no comando, quem já está em cima, quem já é dono de alguma coisa, quem já tem um sobrenome, entre aspas, entendeu? Claro que há questões sociais, há questões de base que a gente também tem de tratar, que afetam no querer da pessoa, né? Sim. Mas é isso. O Gessé Souza, que eu considero talvez o maior pensador da área de humanas do Brasil, humanas e sociologia do Brasil vivo na atualidade, é um pesquisador nosso que nasceu aqui no estado de Minas Gerais e hoje ele tem vários títulos de doutorado e pós-doutorado, inclusive ele está agora na pandemia, está na Alemanha, numa universidade lá. Ele escreveu uma série de livros recentes analisando o Brasil, a classe média no espelho, a tolice da inteligência brasileira, a elite do atraso e vários outros aí, subcidadania brasileira. E o Gessé fala, no Brasil, você tem a grande diferença social que há no Brasil na educação. O filho da classe média, ele pode dormir na sala de aula, não fazer atividades no período regulamentar, mas ele vai entrar na universidade. E lá na frente ele vai ter as opções. Já o filho da classe trabalhadora, e sobretudo se tem um recorte racial também, mas o filho da classe trabalhadora, se ele não ralar muito, ele dificilmente vai entrar na universidade, dificilmente ele vai ser valorizado e dificilmente ele vai entrar nos cursos considerados nobres, né? Claro, todo conhecimento é nobre, mas as pessoas têm essa visão. Então, isso é uma realidade que eu percebo muito em Itaiobeiras. O meu sonho era que os meus alunos do Tancredo também pudessem sonhar, né? Os meus alunos, daqueles que vêm das famílias mais pobres, mais necessitadas, e o pobre aqui é no sentido absolutamente econômico, que eu quero dizer, menos oportunidade, que eles também pudessem sonhar em serem médicos, em serem advogados, em serem engenheiros, em serem professores, naquilo que eles quisessem, mas que eles tivessem as condições reais e objetivas de entrar nisso. Mas ainda está meio distante da gente chegar nesse aspecto, né? Tem uns comentários aqui que eu acho que são muito interessantes para a gente colocar. A Jaqueline volta a falar aqui sobre a questão da mulher. Sobre a questão do papel da mulher, vale ressaltar que a única pessoa no mundo que foi condecorada com o Prêmio Nobel por 2 vezes foi uma mulher, Marie Curie, o que confirma a fala da questão processual. Então, não é uma questão de capacitação, é uma questão de oportunidade mesmo para as mulheres, né? Felipe, parabéns a todos pela live, incrível. É inspirador ouvir vocês. Que nossa juventude seja cada vez mais atuante e conquiste seus espaços que são direitos nossos, né?
Ieda, nossa vice-diretora do turno da tarde lá no Tancredo, deseja boa noite a todos nós. Felipe, volta a falar aqui, bem interessante. Ano passado, nosso núcleo de comunicação de Itaiobeira, juntamente com os núcleos de Pedra Azul, Araçuaí e Jequitinhonha, fizeram parte de uma pesquisa sobre juventude em geral dessas 4 cidades, através do projeto do Itaú Cultural. Aconteceu em 4 estados do país. O que o mapeamento pesquisa mostrou foram jovens desmotivados e sem apoio, mesmo numa cidade com tanta estrutura, sem perspectiva de vida em Itaiobeiras, sempre com o pensamento de que estudar e conquistar algo tem que ser de... E aí eu não... Tem que, continua aqui. Tem que ser de... Aí, acho que o raciocínio não foi aqui. Itaiobeiras é uma cidade que tem jovens que produzem coisas incríveis em áreas diversas, os institutos de educação e escolas estaduais que acabam dando esse suporte na vida dos jovens. E ainda abraçando seus projetos, acho que a continuidade daquele outro, seus projetos e ideias. Infelizmente, em Itaiobeiras, os jovens ainda não são vistos como potência para contribuir com nossa educação cultural, esporte, sociedade em geral. Para mim, parece que não querem que os jovens aqui brilhem, de certo modo. Isso, é a opinião do Felipe, mas que tem um contexto que a gente verifica aí na realidade, né? Isabel retornou aqui com a gente. Marileide diz, parabéns, juventude, se unam e organizem para lutarem pelos seus direitos. Vocês têm força e coragem. E aí, ela continua aqui, Itaiobeiras, infelizmente, ainda vive com essa ideia coronelista que o Enio citou. Precisamos mudar, pois todos devem ter as mesmas oportunidades. Professora Márcia Barreto diz assim, estudei na Unimontes e formei-me há 16 anos. Desde quando estava, a reclamação era a mesma, a falta de investimento em pesquisas. Agora percebemos o quanto é importante a pesquisa, a investigação, né? Olha a pandemia aí, né? Na pesquisa que está a esperança nossa da vacina do coronavírus, né? Raríssimos governos enxergam a educação como investimento. Infelizmente, encara a educação como gastos. E Genilda Souza está dando aqui boa noite para todos nós. Então, pessoal, vamos continuando aqui, porque está muito legal a nossa live. Nós, até a gente já falou aqui de emancipação feminina e já falamos também da questão dos filhos da classe trabalhadora terem acesso. Mas aí eu pergunto a vocês, o que falta nas nossas escolas para elas serem melhores, para elas serem mais atraentes? Porque às vezes a gente fala assim, não é bom e tal, mas o que objetivamente vocês, enquanto estudantes, gostariam que houvesse nas nossas escolas para melhorar isso? Pode ser Isabel, vamos lá. Olha, igual eu acho que falta a ajuda de mais profissionais na área da psicologia, porque, igual, um aluno ele está precisando muito conversar, ele não pode simplesmente se abrir, vamos supor, para a diretora, né? E eu também acho que é falta de atividades extracurriculares, né? Porque o aluno, às vezes, ele se cansa, igual português, matemática, português, matemática, português, matemática. Ele quer uma coisa diferente, vamos supor, algum aluno quer seguir na área da música, na área qualquer área da arte. Então, ele quer ter novas experiências, mas eu acho que também os alunos, eles deviam também começar a valorizar a escola, né? Porque muitos, eles vão lá, vamos supor, só para passar o tempo e acabam, vamos supor, quebra uma mesa, quebra o espelho de banheiro, eles acabam não valorizando o que às vezes as pessoas tentam zelar tanto e eles vão e destroem. Sim, é verdade. Samara, o que falta nas nossas escolas para elas serem melhores, escolas públicas? Sem dúvida, começar a melhorar a infraestrutura da escola no geral, tendo como base, igual a Isabel falou, a nossa base curricular, que no caso é só as mesmas coisas, as mesmas coisas, e tipo, mudar a forma de educação, porque querendo ou não, essa forma que a gente tem vem de muito tempo, mas estamos evoluindo com as tecnologias, temos muita informação, muita coisa, temos que aprender a lidar com isso também, para que a gente possa, porque a escola prepara a gente para o mercado de trabalho, para que a gente possa entrar no mercado de trabalho, e além do mercado de trabalho, também para a vida, porque como a Isabel disse, os jovens de hoje, eles são muito afetados por muitas coisas, por exemplo, a depressão, a ansiedade é o mal do século, muita gente tem isso, e não tem a motivação de ir para a escola, porque falta um apoio, falta condição. Eu acho que também oferecer esse suporte emocional é um dever da escola, é um dever do Estado. Mas é claro que precisa de muito investimento
e querer mesmo. E, tipo, a valorização dos profissionais, sem dúvida, também é extremamente importante. Formar bons profissionais, porque, querendo ou não, dão pessoas não capacitadas, muitas vezes, ensinar o que está se passando, e não é legal. Sim. Então, se a gente quer melhorar, tem que tudo. Acho importante. Enio, e a sua opinião? Juntando o que as meninas já falaram, eu acho que, tipo assim, a educação, ela é uma junção de coisas, sabe? Não é só você ir numa sala de aula e escutar o professor ir lá e falar. Isso é só uma parte da educação. Eu acho que o papel da escola vai no esporte, na cultura, na alimentação, principalmente quando a gente está falando de escola pública, que atende muita gente de classe social baixa. A gente tem que tentar transformar a escola, e aí acho que investimento, já tá uma palavra que tá aí, ele tem que transformar a escola num lugar em que a criança / adolescente / jovem quase adulto vista a camisa e fala, eu hoje quero ir para a escola, e entender as motivações delas. A maioria delas, por exemplo, assim, a gente vê a motivação principal que eu vejo e que é a desistência, né, tipo assim, da classe social baixa, do estudo, principalmente a alimentação. Eu acho, principalmente a alimentação. E aí a gente investir também no esporte, investir também em cultura, principalmente. Um lugar que o estudante ele queira ser a segunda, ou se não, a própria casa dele, né? Sim. Não sei se vocês já repararam, as agências do Banco do Brasil, que é um banco público, né? A nossa agência aqui de Itaiobeiras, né? Vidros, ar-condicionado central, plantas, tudo muito bonito, tudo muito bem arrumado. Por que as nossas escolas não podem ser como os bancos, né? E por que as salas, não tem mais salas para ter menos alunos, né? Dentro delas, ar-condicionado, um anfiteatro onde se possa ter aulas de interpretação, de teatro, de dança, de música, uma sala de música com todos os instrumentos para quem quiser estudar isso, salas de idiomas para quem quiser estudar os idiomas, fora daquela questão propriamente curricular, onde a pessoa poderia se matricular avulsamente naquilo ali. Por que não tem um consultório médico? Por que não tem um consultório odontológico, um consultório de um psicólogo, né? Ali para acompanhar os alunos, não é só em determinados momentos, não, em tempo integral, né? Ou seja, eles vão dizer que isso custa caro, mas custa muito mais caro pagar os juros da dívida, que são juros, inclusive, que nós já pagamos milhares de vezes. Não sei se vocês sabem, mas do orçamento brasileiro, de tudo aquilo que os brasileiros trabalham e pagam em impostos para os 3 níveis do Estado brasileiro, 45%, ou seja, quase a metade, vai para o mercado financeiro se manter nas bolsas de valores através dos tais pagamentos da dívida pública que não paga nunca, né? Ou seja, é uma questão política de mudança, de visão, de investir no ser humano. Por que a casa do dinheiro é bonita, arrumada e tem ar-condicionado? Dinheiro não passa frio nem calor. Mas a casa onde estão os seres humanos reais, que trabalham, que precisam de investimento real, ela é daquela forma, né? Ou seja, há muito o que se fazer, e não é dizer que o país não tem condição, não. O país tem condições, o que falta em todos os governos, é que eu não estou sendo hipócrita, né? Em todos os governos e correntes aí, é uma visão ampla de investir no ser humano, né? Sim, Andrew ia falar? Só complementando, Levon, a gente vê que, tipo assim, cara, eu vou mais além e eu deixo mais específico, assim, que é o lugar em que os donos dos poderes estão. Porque se você for procurar os lugares que os filhos dos donos dos poderes estudam, esses lugares são bem bonitos, são arejados, tem ar-condicionado e tá, assim, sabe? Então, agora, se você olhar a classe, uma instituição de ensino que abrange a classe social baixa, você vai ver que o olhar não é o mesmo, o investimento não é o mesmo.
E não é questão de custo, porque se fosse questão de custo, estaria tudo assim. E quando a gente vai olhar mais a fundo ainda, e a gente vê a questão do encarceramento em massa, a gente vai ver que gastar com um pobre preto preso custa muito mais caro do que educá-lo e prepará-lo para o mercado de trabalho, entendeu? E isso Exato. que nem você falou, é questão de política pública mesmo, não de querer que o investimento não chegue até lá, de querer que o pobre não estude, de querer que ele fique na mesma classe sempre. Sim, exatamente. Olha, acho que está sendo super rica essa nossa live e assim vocês estão dando um show aqui de maturidade, de conhecimento. E eu fico orgulhoso assim. Vocês estão muito melhores do que o que a gente esperava, assim. Ou seja, isso é muito bom. Isso é muito bom dizer, a gente vê que tem estudantes, uma juventude em Taiobeiras que está sendo capaz de fazer essas reflexões. Nós temos ainda 4 minutos de live, e aí eu pergunto para vocês o seguinte, já encaminhando mais para a finalização, mas ainda tem uma outra questão depois, é a parte do conselho, porque vocês são bons alunos, vocês são muito estudiosos, e vocês, tenho certeza que vocês orgulham muito os pais de vocês por terem aproveitado essa chance que a família e que a sociedade brasileira deu a vocês, que é de aproveitar a educação pública, porque a família de vocês, com certeza, é a grande promotora desse engajamento de vocês na educação, e vocês estando na educação pública, não é devendo a governo, mas vocês estão devendo favor à sociedade brasileira que paga os impostos, né? Porque vocês estão usufruindo desses impostos. Eu sei que vocês honram este país, né? Esse país que anda tão desonrado ultimamente, né? Mas vocês honram este país, as cores deste país, no sentido simbólico, evidentemente, através da ação de vocês de estudar. Que conselho que vocês dariam para os jovens que estão aí meio desanimados com a escola formal, com a educação formal, que mesmo agora na pandemia não está se envolvendo muito com aquilo que está chegando, às vezes tem até a condição de ter acesso àquela escola, sobretudo estudante de escola estadual, mas não está se esforçando muito, não está vendo muito futuro nisso. O que vocês teriam a dizer para esse pessoal? Vamos começar dessa Mara, vamos lá. Eu acho que é bem complicado isso, porque criar a força de vontade, o querer, principalmente para os jovens, eu que sou adolescente, é complicado, mas é aquela coisa, tem que pensar que você é o agora, você é o presente, você é a mudança. Então, não basta só desejar, tem que querer ir lá, colocar a mão na massa e, estimular outras pessoas para que a educação possa melhorar em conjunto. Querer você, estimular seus colegas e todo mundo junto para a gente tentar, porque nós somos o futuro, nós somos o agora também. Então, é isso, é pensar no futuro, no que pode melhorar, mesmo que não seja muito bom e que falta motivação e tem muito entretenimento para cobrir isso, tem que pensar, e o que vai ser da manhã? E quando eu tiver que trabalhar, vou fazer o quê? E para eu melhorar para os meus filhos, para os que vêm depois? Eu acho que é se agarrar na esperança de um futuro melhor. Muito bem. E você, Isabel, o que você diria para esses jovens que estão meio desanimados, jovens, adolescentes que estão meio desanimados aí com a educação formal, com a escola? Olha, eu acho que se fosse para me falar uma frase só, eu falaria não desista. Porque a gente vai falar, tá difícil. E quando a gente achar que vai estar difícil, vai estar mais difícil ainda. Só que a gente tem que pensar no futuro mesmo, igual a Samara falou, a gente tem que pensar na próxima geração que vem. Se a gente está achando que é ruim, vamos colocar a mão na massa, tentar mudar para que a próxima geração não sofra, não tenha os mesmos problemas, que a gente possa fazer com que eles tenham mais a vontade de estudar, nós mesmos termos mais a vontade de estudar. Sim, sim, exatamente. E você, Enio, que conselho? É interessante pedir conselho para jovem, né? Mas isso é muito bom, receber conselho dos jovens. Eu acho que isso esse conselho é uma... esqueci a palavra. Sumiu. Pronto. É uma coisa, assim, uma responsabilidade muito grande, sabe? Ser estudante de classe trabalhadora é uma luta e sempre vai ser uma luta, sabe? É incrível como as pessoas vão te
vão te falar que você vai chegar lá, e você luta, 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 aí chega no momento que elas vão e te derrubam. E é importante salientar que nós, estudantes de classe trabalhadora, a gente sempre vai estar numa luta constante, todo momento. E o importante é que a gente não pode desistir em nenhum momento, porque a educação é a única forma da gente se emancipar como cidadão, de nos percebermos qual é o nosso papel perante a sociedade e como transformar isso, como continuar fazendo a diferença, como começar a fazer a diferença para transformar essa perspectiva social que meus pais tiveram, meus avós tiveram, e é isso, sabe? Tipo, transformar essa visão de que só certos tipos de pessoas ou só certas famílias podem ter o conhecimento e serem os donos das coisas, sabe? Eu também posso, nós todos podemos. Muito bem. Ou seja, ser um agente de transformação da realidade, né? Tem um tanto de gente aqui nos comentários parabenizando vocês. Depois vocês podem dar uma olhada lá no Facebook, que fica tudo salvo lá. Aí vocês poderão ver o que as pessoas têm dito aí para vocês. Olha, nós já passamos de 1 hora, que é o tempo da live, mas aí nós ainda vamos ter um acréscimozinho aqui. Peço para você que está aí acompanhando que aguarde só um minutinho, porque eles prepararam aqui umas mensagens especiais para o Dia dos Estudantes, né? Pequenos textos aí. Vamos começar pela Samara. Vai lá, Samara, com você. E após você ler seu texto, falar seu texto, você já pode fazer suas considerações finais também. Para falar a verdade, eu não preparei um texto propriamente dito. Não tem problema. Vamos improvisar aí, né? Vai lá. Eu acho que parabenizar realmente todos os estudantes, não só os estudantes jovens, mas todas as pessoas que buscam aprender cada dia mais, porque o conhecimento é poder, né? O conhecimento é poder, o conhecimento a gente carrega para sempre e está em todas as nossas áreas, nossas vidas. Então, eu queria parabenizar e dizer que continue estudando, independente da sua idade, independente do que for, porque não é só as matérias escolares. O mundo é diverso, tem muita coisa para a gente aprender ainda e, sem dúvida, a educação é fundamental. E nas minhas considerações finais, eu queria dizer obrigada a todos pelas mensagens e eu queria dar um salve aí para os busólogos, que meus amigos estão assistindo. E é isso, valeu. Muito bem, obrigado, Samara, mas continua aí que a gente vai encerrar daqui a pouquinho. Vai lá, Isabel, com você, Isabel. Olha, que nem Samara, eu também não preparei um texto, mas assim como ela disse, vou tirar ponto de tarefa de casa. Não, vai lá, brincadeira. Como Samara diz, a gente tem que se armar de conhecimento, a gente tem que tentar aprender de tudo um pouco, porque vai sempre existir uma diferença entre aluno e estudante. E estudante a gente tem que ser a vida inteira. Até porque quem não tem ânimo para estudar, a pessoa automaticamente ela não tem ânimo para viver, né? Porque a vida, ela é uma grande professora, ela está nos ensinando diariamente coisas diferentes. E a gente tem que sempre estar aberto a coisas novas. E é isso. E obrigada, viu, Levão, por me chamar para participar dessa live. Obrigada para todo mundo que assistiu. É isso. Muito bem. Como esse ano não vai ter gincana de história para chamar vocês como jurados, eu estou chamando aqui para a live, viu? Mas vai ter outros alunos que a gente vai convidar também depois. Pode chamar o ano que vem para ser jurado. Não tem exatamente. Problema, não. Sua mensagem, Enio. Eu preparei assim, né? Eu olhei uma música do Milton Nascimento, vou falar uma estrofe dela, que é assim: já podaram seus momentos, desviaram seu destino. Seu sorriso de menino, quantas vezes se escondeu. Mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, para que a vida nos dê flor e fruto. Coração de estudante, Milton Nascimento. Isso. Sim. Eu tinha preparado uma coisa para falar sobre isso, mas, sei lá, eu travei. Essa coisa de ser estudante, de tudo que a gente falou, sabe? De querer transformar, de que o estudo é isso,
é buscar flor, buscar para dar flor e vai dar fruto também, vai dar flor e eu queria agradecer pelo convite por participar da live, para participar da live. Quero agradecer todo mundo que participou da live, que comentou aí no chat. Agradecer minha família por estar presente também. Te amo. Beijo. E é isso. Aí, ó, teve até comentário do pai aí, ó. Muito bem. Gente, eu quero agradecer vocês, viu? Samara, Isabel, Enio, por terem aceito o convite e terem vindo aqui participar, vindo aqui virtualmente participar. Repito, a pandemia não tem lado positivo, mas ela nos obrigou a utilizar melhor esses recursos. Já imaginou se nós tivéssemos que fazer um evento num local para chamar 2, 3 alunos e ter que colocar um tantão de gente lá para assistir? Seria praticamente impossível, mas nós estamos fazendo isso usando esses recursos. Sabemos que esses recursos podem nos oprimir, mas também podem nos libertar se nós soubermos utilizar de maneira revolucionária. Eu acredito que um grãozinho de areia nessa grande revolução. E agradeço a vocês que nos acompanharam aí no Facebook, que compartilharam, que comentaram. Continue acompanhando nosso circuito de live. A próxima live vai ser sexta-feira aqui no circuito, né? Vai ser sexta-feira e ela vai acontecer com a presença virtual do deputado estadual, Dr. Jean, que é aqui da região do Vale do Jequitinhonha, que vai estar conversando com a gente sobre cultura do Vale do Jequitinhonha e sobre as ações parlamentares dele, no mesmo horário, que vai ser às 19h30, sexta-feira, na próxima sexta-feira. Mas eu vou estar numa outra live falando de candidaturas de pessoas afrodescendentes, que vai ser na quinta-feira, às 19 horas, não é no meu circuito de lives, eu vou estar lá como convidado, e amanhã e depois eu vou estar divulgando aqui nas minhas redes sociais, eu gostaria que vocês acompanhassem também. Tem várias parabenizações aqui para vocês, Maria Vilma está encantada com vocês, professora, Marileide, queremos uma educação libertadora para os nossos alunos, ela cita Paulo Freire, grande educador, Nádia, também parabenizando, o Adilson Silveira, meu amigo Tuca, muito boas as reflexões que vocês trouxeram, Joel Souza, citando a pedagogia do oprimido mandando um abraço para Marileide, né, que é do Paulo Freire, a pedagogia do oprimido, Marileide, parabéns aos estudantes, Vinícius está aqui também aplaudindo vocês, e tem os joinhas e tudo mais aqui que o pessoal coloca, que aqui na plataforma não aparece para a gente, mas está lá no Facebook, vocês podem olhar. A live fica salva, vamos compartilhar e vocês podem observar. Gente, um grande abraço a vocês, um grande abraço a todo mundo que nos acompanhou. Até a próxima live. Então, até mais. E me sigam lá no Instagram, é Levon Nascimento, tá bom? Então, falou, gente.